Quando eu não era cristão, né? Eu via muito aqueles programas, né, de TV, aqueles pastores pedindo dinheiro, né? Enganando o povo, iludindo o povo. E então eu nunca tinha vontade de ir numa igreja. Agora que me tornei cristão, eu descobri que a Bíblia fala a respeito disso, né? A Bíblia, ela conta toda a história do passado, presente e futuro. Olha só o que a Bíblia fala a respeito dessas igrejas que são empresas, né? Que a gente vê eles descaradamente enganando as pessoas, mudando a Bíblia, né? Pregando coisas que nem existem na Bíblia, mas quem não estuda a Bíblia não sabe disso. Tá? Em 2 Pedro, no capítulo 2, diz assim, ó, o subtítulo é Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Olha só, fala deles mesmo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha só, está falando das pessoas dos falsos mestres, né, que vão ensinar mentiras, heresias, são coisas contrárias à Bíblia. Eles falam que está na Bíblia, mas na verdade não está. Tá? Que contraria grandemente a palavra de Deus. E são heresias destruidoras. E diz que eles vão renegar o próprio Deus dentro dessas heresias. E vão conduzir as pessoas em práticas libertinas. E que eles vão deitar a verdade por terra. Olha só. No versículo 3 diz assim, ó, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Está falando de uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Que eles, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Eles vão criar ensinos, doutrinas, vão deturpar a Bíblia, vão mentir descaradamente para tirar o dinheiro das pessoas. E olha o que ele fala aqui no versículo 19 a respeito desses falsos mestres, né? Falsos pastores, padres, bispos, etc. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Está dizendo que eles vão prometer muitas coisas para as pessoas, mas na verdade eles não têm nada a oferecer, porque eles mesmos são escravos. Um escravo, o que um escravo tem para oferecer para alguém? Não tem nada. E diz que eles são escravos da corrupção. Mais essa ainda, né? Basta tanta corrupção que a gente tem visto no Brasil, mas a Bíblia diz que dentro do meio religioso isso ia acontecer. Versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Muitos desses falsos pastores, desses líderes, desses falsos mestres, muitos deles realmente eles tiveram um encontro com Deus em algum momento da sua vida. No começo do seu ministério, em algum momento, eles conheceram Jesus Cristo. E eles foram transformados e foram chamados para um ministério. Mas aí, segundo a Bíblia, eles se deixam enredar de novo pelos erros que eles cometiam antes. E eles são vencidos. E a Bíblia diz que agora o estado deles é pior do que antigamente. Olha o verso 21.
pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. A Bíblia fala a respeito desses falsos mestres, né, que a gente vê tantos por aí, que deturpam a palavra de Deus, que não ensinam as verdades bíblicas, né, por interesse de ganância, de poder, de status. A Bíblia fala abertamente sobre eles. Muitos deles realmente tiveram encontro com Deus em algum momento da sua vida, mas eles acabam se enredando por um caminho que eles não deviam ir. Começam a querer fazer comércio da palavra de Deus, né? A gente vê muitos casos, né? Eu já assisti testemunhos lindos de pastores, de pregadores, de cantores, né? Que começam a ter um ministério lindo, mas daqui a pouco eles começam a se engrandecer novamente e eles caem. Olha o que a Bíblia fala a respeito do estado deles quando eles caem. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. No versículo 3, no final, ele diz assim: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. A Bíblia diz que todos eles vão ser destruídos. Todos eles, mesmo pessoas que em algum momento se entregaram realmente a Deus, mas que depois eles se perdem por causa de ganância ou por causa do poder, né, que é uma posição ou um cargo pode dar para um líder religioso. Isso é muito triste, né? Mas isso também é para mostrar para nós que nada do que a gente vê por aí acontecendo de errado, nada disso vai ficar impune. Deus ele está vendo tudo que está acontecendo. Então nós não devemos julgar, né? Não devemos julgar, ao contrário, a gente deve orar por essas pessoas, apesar deles fazerem coisas terríveis, mas eles não sabem o que espera por eles lá na frente. Amém?